crise difícil da gente encontrar caminho para sair dela, mas existem setores que acham sim este caminho, uma brecha pelo menos. Viagem e intercâmbio é um deles, mas nós temos que abordar os temas que preocupam o brasileiro hoje. Inflação em alta, o dólar e os juros, então, nem se fale, maiores dos últimos 20 anos. E um verdadeiro assalto que não para aos nossos bolsos através dos impostos. Tudo isso nós vamos conversar com vários convidados hoje, com a advogada Tatiana Fatim Ribeiro, o Luiz Andreasa, da Vai Voando, a Alessandra Brandão, da To Be Study, e já conosco o professor da FECAP, André Roncaglia, e a economista-chefe do SPC Brasil, a Marcela Kawawati. Obrigada a ambos por estarem aqui comigo. Eu vou começar pelo lado ruim da história, ou, como eu tenho me surpreendido, um lado ruim por enquanto, que alguns têm dito, mas espera aí que vai ter um cenário melhor. Então, a primeira pergunta, Marcela. Ruim mesmo por enquanto, tende a piorar e por quanto tempo? O cenário está realmente ruim. O que a gente tem visto é um aumento não só do dólar e da inflação, mas também do desemprego e da inadimplência. Os dados lá do SPC Brasil mostram que a inadimplência cresce mais ou menos nos mesmos níveis que crescia em 2012, 5% mais ou menos ao ano. Só que em 2012 a gente vivia um cenário muito melhor, né? Então, nesse ano, a inadimplência tem se espalha pela economia de uma forma muito pior, justamente porque o consumidor tem uma renda menor, o que faz com que ele não consiga nem recuperar esse crédito depois. O que se espera é que esse cenário continue ruim, pelo menos durante o segundo semestre todo. Este ano, portanto, 2015. Alguns já dizem 2016 também bem ruim ou estagnando no pior. Aí eu queria te ouvir pelo seguinte. Na hora que ela fala de inadimplência complicada, eu nesses anos, acho que quase 20 de programa de televisão constante, eu fico gritando para o meu telespectador, tipo, não se endivide, cuidado, olha aqui, olha ali, não compra antes de ter o dinheiro, não comprometa o futuro, etc, etc. O que me surpreende muito são alguns dados, e aí que eu queria a tua opinião, do emaranhado econômico, onde alguns segmentos, e eu cito especificamente o segmento financeiro, faz com que a pessoa se endivide ou estimula esse endividamento e até em alguns casos, como da Caixa Econômica Federal, com quem eu vou brigar bastante aqui, coloca números que o endividado ou o correntista, antes de estar endividado, não consegue ler. Somos cúmplices nesse processo dessa crise? Eu acredito que a economia brasileira ela tem uma estrutura que é muito amigável às finanças, é muito amigável aos bancos, né? Recentemente vimos um grande banco percebendo lucros grandes, né? No meio de uma crise, talvez uma das maiores das últimas décadas. Então, de fato, existe essa tendência na nossa economia a incentivar o endividamento familiar. Isso é uma tendência, inclusive mais recente dos últimos 15 anos, no qual o Brasil cresceu muito aceleradamente e principalmente os salários cresceram muito aceleradamente. E dada a nossa ampla desigualdade social, é evidente que as famílias de mais baixa renda, quando melhoram de vida, têm uma melhoria nos salários, elas se tornam também mais aptas a tomar empréstimos. O problema é a velocidade com que esses empréstimos aconteceram, dada todas as bonanças de consumo que estavam disponíveis às famílias. Então existe sim, eu acredito, um viés nesse sentido, mas mais por conta dessa questão estrutural de como a nossa economia é formada. E eu imagino que isso no médio prazo, aos poucos, vai se resolver. Acho que essa crise, esse momento, essa estagnação está disciplinando um pouco o comportamento das famílias. Acho que a gente cresceu demais e agora a gente vai ter que colocar o trem nos eixos. Você concorda com isso, com a minha observação, com o complemento dele e com essa esperança? Mas se bem que a esperança dele acabou indo única e exclusivamente pelo lado do correntista, da família, da pessoa física, não da esperança de que sejam as autoridades monetárias ou o sistema financeiro se autorregule melhor.
Eu concordo, sim, e eu acho que as famílias brasileiras, durante toda essa abundância que a gente viu nos últimos 15 anos, aprenderam a consumir, inclusive a consumir mais do que eles podiam, justamente porque o acesso ao crédito estava muito fácil. Num momento como esse, todo mundo tem que se ajustar, nem que seja na marra. Isso é importante. Se isso de fato se tornar uma lição, é bom para as famílias, para que eles vivam uma vida financeira mais saudável. Do lado dos emprestadores, também eles podem tirar lições dessa crise, como, por exemplo, eles cederem crédito de forma desenfreada, cobrando juros muito altos, que depois acabam desembocando na inadimplência, como a gente vê no cartão de crédito, no cheque especial. Então, eu sou otimista no sentido de que acho que essa crise pode gerar lições importantes para o longo prazo, até da questão dos governantes. Já se sabe o que foi feito de errado e provavelmente não voltará a acontecer. A gente espera. Esperamos. Vocês estão mais esperançosos e otimistas do que eu, pai. Eu entro exatamente entre as questões básicas que a gente está vendo hoje serem colocadas como travas para qualquer tipo de saída da crise ou qualquer tipo de crescimento, estão, sim, muito focadas, eu acho, nos governantes ou em quem toma as decisões. Como é que você está vendo? Quer dizer, que ajuste fiscal é esse? Que redução de ministério que a gente está presenciando para ter um ajuste fiscal que não seja só o do meu bolso? Como é que você está vendo realmente o posicionamento do atual governo, ou pelo menos do ministro da Fazenda, nessa tentativa de botar a casa em ordem? Eu vejo o atual governo como, de alguma maneira, tendo que lidar com a herança que ele próprio criou, né? Então a gente tem o quarto governo agora do Partido dos Trabalhadores, em que uma série de mudanças estruturais ocorreram na economia. Então, essa mudança no perfil de distribuição da renda é muito importante. Isso significa que a nossa sociedade, né, conforme ela vai mudando, o que recentemente começou a ser chamado de aumento pela demanda por democracia, acesso a bens públicos, né, como serviços de saúde, educação, saneamento, isso tudo vai crescendo muito rapidamente. De maneira que existe uma parte desse problema, e eu diria talvez a grande parte desse problema não vem com o atual governo. Ele já existe por conta das nossas dificuldades econômicas, do fato de ser um país com muita desigualdade. Porém, no último governo, no primeiro governo Dilma, de fato houve um conjunto de medidas que tinham um alto risco. Então, podia dar muito certo se o mundo concordasse com a gente, né? Então, nós fizemos uma estimativa que se a gente jogasse corretamente e o mundo concordasse, não teria esse problema. Os problemas que hoje se acumularam num período de tempo muito curto seriam esparramados num período de tempo maior. Infelizmente, o mundo também não cresceu, né? A gente está vendo a própria China revisando a sua taxa de crescimento, o mundo demorando para crescer, e o governo tomou uma medida arriscada. Essa medida, infelizmente, não prosperou e agora, por conta de gastos elevados, principalmente por conta da campanha eleitoral muito acirrada em 2014, né, o governo Dilma teve que, digamos, turbinar um pouco os gastos para garantir a reeleição. E isso, evidentemente, pressiona os gastos e torna mais difícil você arrecadar dinheiro no momento em que a economia está indo mais devagar. Claro que tudo isso a gente está falando, e deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Não estamos tocando na ferida principal. Corrupção, Operação Lava Jato, queda das ações da Petrobras. Outro dia, um irado senhor aposentado me escreve: você há anos atrás recomendou. Não recomendei, eu pus o meu dinheiro, eu também perdi. Então, não estamos falando nada do que está realmente, do cancro que está nessa sociedade. Nós estamos falando de questões concretas de decisão que, se mesmo nada disso tivesse acontecido, estaríamos bem ruim de qualquer forma. Neste bem ruim de qualquer forma, queria a tua opinião do aonde nós, mortais, que não estamos lá em Brasília, que estamos aqui, seja como pessoas ou como empresários, podemos agir? Sob quais elementos a gente pode ter alguma influência para melhorar essa situação? Eu te pergunto porque a questão básica é, ok, eu não compro para não me endividar, e para não ficar inadimplente. Mas também aí, com isso, eu não gero a indústria de roupa, alimentícia, automobilística, etc. Ok, eu não invisto para não me endividar. Então, ok, eu vou para a estagnação mesmo. O que a gente pode fazer? A gente pode mudar os nossos hábitos da porta para dentro. É claro que no caso do consumidor, ele vai ter que se ajustar
consumindo menos, mas também fazendo uma reserva financeira para que quando houver algum tipo de imprevisto, seja ele desemprego ou queda da renda, ele consiga sobreviver a esse período. No caso dos empresários, a gente tem uma pesquisa que foi super interessante. A gente perguntou para os micro e pequenos empresários a expectativa para os próximos 6 meses. E a gente via que a expectativa para a economia era pessimista e para o próprio negócio era otimista. Justamente porque eles têm essa impressão que ajustar o seu próprio negócio é mais fácil. E dá para ajustar de formas que não onerem o seu custo financeiro, seja mudando o estoque para produtos que o seu consumidor que vai gastar menos procura, seja ajustando os custos, seja arrumando a loja de uma forma diferente para fidelizar esse consumidor que consome menos, mas ainda assim consome. Vamos pegar pelo foco do empresariado. Que ajustes você propõe, como é que ele deve agir, se ele pensar que ele tem que empregar, ele tem que continuar na ativa, porque ele não tem muita opção? Bom, eu vejo todo o processo econômico como sendo um processo de relação entre empresas, entre pessoas. Então, todo o aumento de custo em um setor é repassado para o outro. E se o setor, né, o que recebeu esse aumento de custo, não conseguir reduzir os seus custos de maneira produtiva, ele vai ter que repassar isso para preço. E aí a gente tem, quando somam todos os setores, o fenômeno inflacionário, de uma maneira bem simples. No caso do empresariado, né, que está percebendo essa pressão de custo, é evidente que num período de crise, em que os preços ainda estão elevados, mas a capacidade dele de concorrer se torna cada vez mais difícil, porque o bolso das pessoas está mais vazio, né, então ele tem que conseguir aumentos de produtividade. E nós sabemos que o empresariado brasileiro é bastante rico em termos de oportunidades de aprender a inovar. Né? Nossa economia é muito instável, frequentemente oscilando em termos de crescimento. Então, uma possibilidade direta é, evidentemente, renegociar os seus endividamentos, né, as suas dívidas, para tentar encurtar, de preferência, o tamanho do custo financeiro. E claro que é meio difícil dizer isso num período de crise, mas tentar treinar melhor os seus funcionários para que ele dependa menos de um contingente de mão de obra grande, que em geral cresce rapidamente no período de bonança. Né? Então a economia começa a crescer rapidamente, as empresas têm pouco tempo, por conta da rapidez com que a demanda avança, para selecionar bem os seus trabalhadores, para treinar adequadamente. Então é frequente ver empresas que crescem muito rapidamente, às vezes empresas pequenas, e de repente elas param ali e falam, nossa, mas o nosso custo está muito elevado, porque eu fui pegando trabalhadores um pouco a esmo, né, para atender demandas localizadas, e agora o meu custo está muito elevado. Eu me lembro que foi ontem, mas ontem mesmo, literalmente, programas e mais programas aqui, onde a gente falava da falta de mão de obra, exatamente porque esse crescimento estava numa velocidade enorme. Portanto, muita mão de obra foi integrada dentro das empresas sem ter esta qualificação. E, portanto, você tem uma produtividade baixa, né? Eu preciso de um pouquinho de numerologia. As estimativas suas para pelo menos 3 coisas. Inflação, dólar que impacta sobretudo, PIB, vai 4, e a inadimplência? Vamos lá, a inflação deve continuar nesse toada de perto de 10%. Eu vou pegar cada um para ver se você concorda ou que você discorda. Eu entendo que vai ficar em torno de 9,3 até no máximo 9,5. Tá. Lembrando, o telespectador bem acima da meta traçada, quase o dobro. Para o dólar, eu imagino que o dólar ele já tenha feito o seu repique, foi muito rápido de fato, mas ele não deve subir muito mais do que os 3,50 que ele está agora. Então talvez ele suba em algum momento por conta da sua volatilidade, mas deve fechar o ano perto disso. Tá, concorda? Eu já sou um pouco menos nessa linha, né? Eu não sei se otimista ou pessimista, porque o câmbio desvalorizado também beneficia parcialmente a economia. Né? Então, com as mudanças recentes que o governo chinês vem fazendo com a sua política de câmbio, e dado que o real segue de maneira próxima, né, a taxa de câmbio chinesa, com algum grau de diferença, eu imagino que feche um pouquinho acima disso. Em torno de 3,60, por aí, por conta desse desconhecido. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. E a China está bem clara que ela não vai aceitar, né, o que ela tem passado nos últimos anos de ter um câmbio valorizado. Com relação ao PIB, bom, esse ano é bem capaz de ficar perto de 2% de queda. O ano que vem a queda é baixa, mas justamente por conta de um efeito estatístico. A gente já caiu bastante esse ano e cai um pouco menos no ano que vem.
E inadimplência, que assim já... A inadimplência deve continuar rodando perto do aumento de 5% em relação ao ano passado. Inadimplência não só bancária, mas também dos outros setores. Eu também, nesse ponto, imagino que feche em torno de 2,2 negativo, que é mais ou menos o que o mercado anda prevendo. E eu sou um pouquinho mais otimista para o ano que vem. Eu imagino que a gente tenha um crescimento, né, o que o economista chama crescimento nulo, né, zero, ou alguma coisa muito próxima de 0,2 positiva, se, né, essas medidas que o governo vem tomando começarem a surtir os efeitos tão esperados, que é melhorar a expectativa dos empresários. Eu adoraria que no final do ano eu chamasse vocês dois e dissesse, olha, previsões todas erradas. Crescemos 1%, não precisa dizer, mas não decrescemos, o desemprego não ficou na taxa, a inadimplência também não, o dólar ficou nesse patamar e assim por diante. Mas eu acho que vocês estão certos. Obrigada pela presença de ambos, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já, só que antes, nós vamos dar uma conferida no boletim da AFP. Vamos ver o que eles trouxeram para a gente? AAA, duplo C, degradação de 4 níveis. O trabalho de uma agência de classificação de risco financeiro como Moody's, Standard & Poor's ou Fitch é atribuir uma nota a um protagonista econômico. Seja um estado ou empresa, um analista é encarregado de avaliar a solvência através da atribuição de uma nota, que varia de AAA, melhor, até D, moratória. Após consultas com membros da administração fiscal, um estudo minucioso e uma reunião com um comitê de pontuação, a agência concede uma nota. Essa é a soma de vários fatores, como ambiente político, institucional, margem de manobra do orçamento ou a própria dívida. Essa nota é muito útil para os investidores, informando sobre os riscos que enfrentariam em empréstimos para países devedores e sua capacidade de pagar suas dívidas. Na verdade, uma nota é rebaixada em razão de vários fatores, como perspectivas fracas de crescimento econômico ou ineficácia de um plano de austeridade. O rebaixamento da nota de um país se traduz pela alta da taxa de juros para os empréstimos, tanto para estados quanto para empresas. Mas quem paga essas agências? Elas são contratadas pelos próprios emissores da dívida para atribuir uma nota aos títulos. Isso representa cerca de 90% de seu faturamento. Transformadas pouco a pouco em essenciais, as agências nunca deixaram de ser criticadas, como durante a crise dos subprimes em 2007, quando os investimentos considerados podres receberam boas notas. Em 2008, antes de sua falência e da crise financeira mundial, o banco Lehman Brothers recebeu uma nota satisfatória. De volta com a Economia e Negócio, no início do programa eu disse para você que a gente não ia falar só em crise. Também tem setores que acham a forma de, não digo driblar, mas de sobreviver. E é com esses setores que nós vamos falar agora. Luiz Andreasa, da Vai Voando, e a Alessandra Brandão, da To Be Study. Ou seja, quando eu imagino esse segmento de vocês, viagens, de um modo geral, viagens específicas com foco em aprimoramento, etc. Eu estou falando de que classe, de que segmento que ainda tem dinheiro no Brasil. Você primeiro, Luiz, por favor. Homens primeiro, tá? Aqui é a regra do programa. Bom, no caso da Vai Voando, a gente está falando da classe emergente, né? Classe C menos praticamente, D e E. Enfim, a classe que veio se empoderando nos últimos anos e que tem o seu poder de consumo hoje muito importante na nossa economia. Ainda, porque pelos relatos do primeiro e do segundo bloco, você viu que é a classe que está com inadimplência alta, que se endividua mais e tal. Ainda está com alguma sobra? Ainda continua? Ou esses meses já está mostrando para você que o seu negócio pode ir por água abaixo? Não, a gente, na verdade, é assim, se for olhar do ponto de vista de sobra de dinheiro para uma viagem de lazer, uma viagem supérflua, né, de alguma forma, talvez esse expediente já está diminuindo. Mas a gente faz uma outra coisa que é uma viagem de necessidade. Então, a gente tem clientes que são da classe C, D e E, que são de outras regiões, que estão morando geralmente no Sudeste, que são de origem Nordeste, Norte do Brasil, e que fazem essa viagem por necessidade, não é uma viagem de lazer. Então, se ele não for de avião, ele vai de ônibus, ele vai de algum jeito, porque tem que ver a família, tem que ver mãe, tem que ver pai, e que de alguma forma, se ele não tiver essa oportunidade,
a vida está passando e ele corre risco de perder seus entes e assim por diante. E eu quero daí já saber de você como que ele está pagando, como é que ele está se virando. Mas antes eu queria ver da mesma pergunta para você. Quer dizer, quem é este público que ainda fala, não, peraí, eu preciso estudar, eu preciso fazer intercâmbio para aprimorar, porque o futuro está aí. Que classe, que perfil que a ele pertence? Bom, esse novo, né? Esse ano. Claro, claro. Há um tempo atrás, o intercâmbio ele era acessível apenas para classe A e B, né? O investimento em estudo no exterior era algo mais restrito. Realmente, com o aumento aí da classe C e D, nós vimos aí uma possibilidade desse público também viajar, né? E investir para estudar fora. O que acontece no nosso segmento, que ele é voltado para a educação, não tanto para o lazer, né, é que o brasileiro ainda vê isso como um investimento. Tá. E principalmente com a crise e o número de demissões que está havendo no Brasil, a grande maioria das pessoas que não tem muitas expectativas em se qualificar aqui no Brasil ou se recolocar, eles acabam vendo o intercâmbio como uma fuga, momento... É mais ou menos assim, este período é o período em que eu provavelmente não vou conseguir grande coisa. Então eu vou para fora. Eu vou para fora, me qualificar melhor. E trabalhar também, porque principalmente o que a To Be Study foca muito são cursos no exterior com trabalho. Então, destinos como Austrália, Irlanda, a Nova Zelândia, onde o trabalho é permitido, o intercambista ele aproveita para ganhar em dólar lá fora, o que se torna bem benéfico para eles, né? Então, principalmente hoje eu estou vendo muita gente chegar na agência, olha, acabei de ser demitido, estou com aqui a minha rescisão, para onde eu posso ir? Porque eles não vão ficar aqui tentando arrumar emprego, curtindo a crise, né? Então, nesse caso, você disse esses países onde há a permissão, que a gente sabe, nos Estados Unidos não há, você vai a estudo, é só estudo, você não pode trabalhar. Como pode ser, que variação você tem de média de ganho salarial, quando ele pode trabalhar além do estudo? Entre o que ele gasta e o que ele ganha, quanto ele pode ainda economizar? Tá. Estudos mostram, né, nós mandamos aí mais de 3 mil intercambistas por mês para fora, que muitos conseguem se manter, eles ganham o suficiente para se manter e ainda conseguem economizar um pouco de dinheiro para renovar um curso, viajar, aproveitar. Então, assim, em países como a Austrália, por exemplo, que é um dos nossos focos, onde eu tenho 2 agências físicas, que há muita renovação de cursos, os nossos intercambistas 100% conseguem trabalho, conseguem se manter com o dinheiro, mesmo porque lá existe uma oferta de empregos muito grande para essa mão de obra de estudantes, né? Então, esse é um período que o meu negócio sofreu uma alta. São pessoas que estão fugindo do Brasil. Isso. O teu também, você parece ter me dito antes de começar o programa que também sofreu uma alta. Eu acho ótimo, sofreu. Não. Sofreu. Teve, é bom demais. Você também teve alta? Sim, a gente está nesse período do ano 45% acima do mesmo período no ano passado. Mas então, é aquela coisa meramente estatística, porque você estava muito baixo ano passado ou não? Não, já foi, ano passado já vinha, foi o nosso recorde da história, a empresa tem 6 anos, ela é recente, mas foi um ano muito bom e esse ano vem se mostrando ainda melhor. Você viu, claramente a gente citou o fato estou sofrendo uma alta, quer dizer, crescendo. Vocês também cresceram e quanto e a que você atribui? Tá. Até aqui, esse ano, a gente tem 45% de crescimento em relação ao ano passado. Nossa meta inicial, expectativa... E o ano passado parece que já foi bom, Já foi bom, já foi um crescimento na casa de 20% e 25% do ano anterior. Esse ano a gente projetou 20% e, num primeiro momento, até os nossos acionistas acharam que era um pouco audacioso, mas vem se mostrando bem pé no chão. A gente está transitando acima disso, acredita que vai fechar em torno de 30% a 36%. Vai variar alguma coisa assim. Enorme. A que você atribui, quer dizer, com esse tamanho de crise, principalmente que tem menos recurso, o que você tem de diferencial para oferecer que esteja provocando esse crescimento? Na verdade, a gente tem algumas características que nos diferenciam nesse mercado, né? Nesses 5, 6 anos, a gente vem postando agências em periferias e comunidades, em favelas do país.
e através de parceria com pessoas da própria comunidade, que é um diferencial. Então, empreendedores, né, que é o que a gente tem muito por aí nas periferias. E a gente, com isso, alcança, está mais próximo desses clientes que antes só tinham agências rodoviárias, enfim, não tinham muito próximo deles enxergar essa possibilidade de viajar de avião que até então era distante. De avião e usando uma agência, né? Usando Quer dizer, uma assim, agência. tipo, o preconceituoso de esses favelados estão ficando chique, é mais ou menos isso, É né? mais ou menos isso. Então, uma agência que é uma agência, claro que a gente precisa se adequar todo a esse cliente, então não é uma agência convencional com aquele ar-condicionado, aquela coisa inibidora que ele nem quer e não quer pagar por isso. Perfeito, né? Perfeito. Então, é uma agência de maneira simples e são muitas pessoas que não são do turismo, né? O mercado de turismo ele é muito formado por pessoas técnicas do turismo e assim por diante. E nós pegamos pessoas que estão querendo empreender, que são de outros segmentos. Os nossos melhores exemplos, os nossos melhores parceiros são pessoas que vendiam eletrodoméstico, que vendiam outras coisas e que acreditaram nisso. Passaram a vender as passagens. Passaram a vender passagem. E esse público, você tinha comentado um pouquinho antes também comigo, quer dizer, é um público que está acostumado com a crise, né? Exato. A crise para ele é o dia a dia, né? E o brasileiro criativo que ele acaba achando soluções para a crise. A gente, como negócio também, prepara a empresa toda nesse sistema, então a gente tem um modelo de pagamento que é diferenciado, que é um boleto pré-pago, né? Ele parcela essa viagem antecipadamente, que também acho que vai ao encontro do que estava sendo falado no primeiro bloco, que é uma educação também financeira. Então a gente colabora nesse sentido, não é viajar endividado, ele viaja sem dívidas quando ele vai viajar. Eu acho que esse exemplo de vocês dois, de como driblar a crise achando nichos e focos de mercado, quer dizer, você, em vez de ir para países onde vai custar muito, onde você vai para aqueles onde ele pode se autossustentar, onde ele vai voltar até como um recurso e você não vai embora endividado, vai embora já zerado. Queridos, obrigada pela participação dos dois aqui com a gente. Eu vou para um rápido intervalo e já tem mais economia e negócios e outros assuntos para você. Até já. De volta com a economia e negócios, a gente já falou de crise, de setores que procuram realmente achar uma brecha de sobreviver. Agora, e nós, hein? Nós, que, como eu disse no primeiro bloco, às vezes somos vítimas de um sistema financeiro e não sabemos bem como lidar com o nosso dinheiro. Nós, que fomos surpreendidos recentemente por um agigantamento de um banco, a compra do HSBC pelo Bradesco. É tudo isso que eu vou conversar com a doutora Tatiana Fachin Ribeiro, a advogada. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero saber exatamente, meu caso, meu bolso, seja eu cliente de um banco ou do outro, ou até do sistema, que garantias eu tenho e o que eu preciso tomar cuidado? O que houve, na verdade, né? Houve uma proposta por parte do Banco Bradesco de adquirir as operações do HSBC aqui no Brasil. Essa proposta, ela ainda precisa passar pelos órgãos regulatórios. Tá, tipo quando é aquela de compra de chocolate... Isso, exatamente. Isso vai passar pelo Banco Central e pelo CAD, que vão avaliar aí questões relativas a prejuízos à concorrência ou eventuais problemas sistêmicos que essa operação possa trazer. E também vai passar pela SUSEP, porque uma das partes que o Bradesco quer adquirir é a parte de seguros. Essas aprovações todas, a expectativa do Bradesco é de que isso ocorra até o final do ano, mas é mais provável que isso aconteça até meados do ano que vem. Né? Até então, até que saia essa aprovação, nada muda. Ou seja, eu continuo se eu sou HSBC. Cliente com HSBC. A agência, indo com lá... o seu gerente, o seu número de conta, nada Tudo muda igual. até que saia a aprovação. A partir do momento em que sair essa aprovação, o que acontece vai ter a incorporação das operações do HSBC pelo Bradesco. A partir desse momento, as coisas começam a mudar para o correntista. Nesse caso, não há uma tendência, porque, por exemplo, é uma coisa que acontece, já aconteceu com outros bancos, é uma coisa que acontece até com as indústrias, quer dizer, uma quando você sabe que vai comprar, outra fala, então essa marca vai ser abandonada. Não haveria uma tendência de ou fuga do cliente atual, quer dizer, como é que você vê, o que você recomendaria para esse cliente? Ou ele não precisa se preocupar com nada? Isso pode ocorrer, sim. Né? Em princípio, o cliente não tem que se preocupar
com grandes mudanças, até porque uma das promessas do Bradesco é que continue o atendimento da forma como sempre foi. Mas a gente sabe que não é exatamente assim, até porque o perfil de cliente HSBC é um pouco diferente do perfil de cliente Bradesco. O HSBC tem uma faixa grande de alta renda, né, que provavelmente não vai ter exatamente o mesmo atendimento que tinha no Bradesco. Né? Lembrando só, fazendo um parênteses, que foi a frase do Itaú quando comprou o Banco de Boston, né? O Banco Boston, clientes VIP, não. Óbvio que mudou absolutamente, integralmente tudo, não é mais mesmo o Banco de Boston que era. Nesse sentido, você acha que tem mais chance de ocorrer esta fusão, de ser aprovada ou de ser negada? E aí, para a gente pensar nas medidas dos correntistas, você acha que tem mais chance de... Ou tem algum risco aí que você enxerga de não aprovação? Não, acho que tem grandes chances de ser aprovada, sim, porque não traz... O mercado bancário ele já é um mercado altamente concentrado, né? Então, essa aquisição não vai trazer um prejuízo maior, uma concentração que acabe trazendo prejuízo para os clientes, né? Lembrando que aqui a gente está falando de uma aquisição mesmo, né? O Bradesco ele vai incorporar todas as atividades, as operações do HSBC no Brasil. O HSBC vai deixar de existir da forma como existe hoje, né? Diferente do que aconteceu, por exemplo, no caso do Itaú Unibanco, que foi uma fusão. O Itaú e o Unibanco deixaram de ser separados e passaram a ser uma única instituição, né? Que agora chama Itaú Unibanco. Mas que foi exatamente igual quando foi Itaú Banco de Boston, aí sim deixou de existir. Ou HSBC Bamerindos, né? Na época que o HSBC veio para o Brasil, ele adquiriu as operações do Bamerindos, né? Isso foi uma incorporação. Quando a gente pensa numa concentração, você mesmo acabou de dizer, já é um setor extremamente concentrado, ou seja, a gente pode dizer que tem concorrência porque eles se degladiam, mas ele é extremamente concentrado. Isso é uma coisa salutar dentro do direito econômico? O ideal é que você tenha o maior nível de concorrência possível, né? Mas no caso de aquisições, pode não ser tão prejudicial, porque o aumento de escala pode levar a uma redução, por exemplo, de tarifas, de custos para os clientes do Bradesco. Então, você tem essas duas posições, né? O ideal é que tenha um maior número de concorrentes, para que eles compitam entre si e tragam sempre um benefício para o cliente, mas, eventualmente, um ganho de escala também pode trazer esse benefício. Então, no setor bancário, eu imagino que até vá ser aprovado exatamente por conta disso, esse ganho de escala pode, eventualmente, trazer um benefício para o cliente. Ganho de escala e uma equiparação, né, dos tamanhos, né, dos concorrentes, não deixar concorrentes tão menores do que um ou dois gigantes do setor, né? Sim, exatamente. Ter mais igualdade na concorrência, entre os concorrentes. Direitos outros dos correntistas, sejam eles de quais bancos? Quando eu falei logo no primeiro bloco a questão de quanto hoje o sistema é injusto, porque ele concede e oferece crédito, ele não explica direito, ele cobra juros que ele quer, até porque como é concentrado, eu tenho pouca opção, eu vou nesse, naquele ou naquele, eu não tenho... E as variações a gente dá... Obviamente que eu não poderia dizer isso nunca, porque não ocorre,